Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, Senhor amado, estamos aqui iniciando mais um estudo bíblico. Hoje, Pai amado, vamos estudar Mateus capítulo de número 1, a primeira parte deste capítulo de número 1, que tem por título A Genealogia de Jesus Cristo. Então, Pai amado, neste momento eu venho pedir ao Senhor, primeiramente pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando, em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Pai amado, eu venho assim como o músico e o maestro utiliza, Pai amado, o instrumento de corda, de sopro, de percussão, para estar, Senhor amado, tocando, fazendo o som que o maestro, que o músico quer. Eu venho pedir ao Senhor, Pai amado, que venha usar a minha vida como instrumento nas suas mãos. Que não seja, Pai amado, o Diego pregando, o Diego falando, que não seja, Senhor amado, o discípulo Diego Freitas ensinando, mas que seja, Senhor amado, o seu Espírito, e que o Espírito Santo venha usar a minha vida. Que não seja o Diego pregando, que não seja a minha vontade, o meu jeito, as minhas expressões, o meu pensamento, que não seja, Senhor amado, o Diego desabafando, mas que seja, Senhor amado, a sua palavra sendo pregada, sendo ensinada. É o que eu te peço, Senhor amado, neste momento, que as minhas vontades fiquem de lado e que a sua vontade prevaleça. Fale, Senhor amado, comigo e fale também com essa pessoa que está me ouvindo, porque, Pai amado, a sua palavra nos diz que a palavra do Senhor, a palavra que é a Bíblia, ela entra nos nossos corações como uma semente. A palavra, Senhor amado, ela pode mudar, ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então, Pai amado, que a mensagem de hoje, que o estudo de hoje venha entrar em cada coração como uma semente, não apenas como uma palavra, mas apenas como uma semente. E vem abrir os ouvidos, vem abrir o coração dessa pessoa que está me assistindo ou me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. É assim, Pai amado, que eu te peço e te agradeço. Leve essa palavra aos 4 cantos do planeta e que o Espírito Santo venha estar levando a semente para os corações que precisam e necessitam ouvir este estudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 1, que o título diz A Genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. E Pérez gerou de Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon.
e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, você acabou de ouvir aí a leitura, do estudo de hoje, onde vamos estudar Mateus capítulo 1. O título tem como tem como título A Genealogia de Jesus Cristo. Vamos estudar do versículo 1 ao versículo de número 17, ok? Lembrando que este é a primeira parte do capítulo 1 de Mateus, aqui no projeto Quero Conhecer Jesus. Também já temos os outros estudos, de Mateus capítulo 1, a parte 2 e assim por diante. Quero dar alguns recados antes de continuarmos, porque o canal no YouTube do projeto Quero Conhecer Jesus posta vídeos, irmãos, todos os dias às 7 da manhã tem novos estudos aqui no canal Quero Conhecer Jesus, do projeto. Amém? Então quero convidar você a se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar seu like, nos ajudando aí a alcançar mais pessoas, e também você se inscrevendo, você vai ser notificado pelo YouTube toda vez que tiver estudos novos aqui no canal. Então não perca essa oportunidade, se inscreva no canal e clique no sininho. Vamos agora então para a parte do estudo bíblico, mas antes quero também convidar você, se você tiver qualquer dúvida, elogio, crítica ou alguma opinião sobre o estudo de hoje, deixe nos comentários, amém? Deixe nos comentários que nós vamos estar conversando com você por mensagem. Vamos lá então ao estudo de hoje, começando pelo título e depois versículo por versículo. Vamos lá. Mateus capítulo de número 1. O título que vamos estudar hoje, a genealogia de Jesus Cristo. O que é uma genealogia? Uma genealogia é quando você fala dos antepassados, ok? De uma pessoa, que hoje nós vamos falar sobre os antepassados, as pessoas que vieram na família de Jesus Cristo, ok? Lembrando que a genealogia de Jesus Cristo ela é baseada na genealogia de José, ok? Mesmo que nós sabemos que José não era pai legítimo de Jesus, mas Jesus, digamos assim, como era filho de José, aqui na terra José cuidava dele, e pela lei judaica a genealogia vem do marido, então nós vamos saber aqui desde lá do começo, de Davi até Isaac, Jacó, até chegar em José e depois a Jesus Cristo, ok? Então a genealogia de Jesus Cristo fala exatamente sobre isso. Vamos agora para o primeiro versículo. Vamos iniciar por Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, este primeiro versículo, ele já nos ensina
né, já vou te dar um pouco de detalhes sobre ele, porque livro da geração de Jesus Cristo, certo? É também o título deste capítulo. Então aqui nós vamos saber a geração, quem são as pessoas que vieram antes de Jesus, ok? E também o versículo diz, filho de Davi. Jesus ficou muito conhecido por ser filho de Davi, que significa que ele era filho da casa de Davi, ou seja, era um dos descendentes de Davi. Da mesma forma, filho de Abraão. As pessoas chamavam ele de filho de Davi e filho de Abraão por estarem na sua descendência, na sua geração. Entendeu? Certo? Este é o versículo de número 1, a qual eu trago para você aqui no vídeo. Vamos agora para o versículo de número 2, que a Bíblia diz assim: Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Vamos lá. Neste versículo, inicia-se por Abraão. Abraão, para você que não sabe, Abraão, ele viveu, ou esteve ali exercendo a função que Deus deu para ele em 1800 anos antes de Cristo, ou seja, 1800 antes do nascimento de Jesus, ali foi quando Abraão viveu. Ele foi um patriarca bíblico que recebeu de Deus a missão de chefiar os povos semitas. Os povos semitas que são conhecidos também como hebreus, ou israelitas, ou judeus. E Abraão ali foi responsável por migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde hoje se localiza o estado de Israel. Então este é o Abraão que aparece no versículo, de número 2 do capítulo de número 1 de Mateus 1, ok? E também no mesmo versículo diz, Abraão gerou a Isaque. Quem foi Isaque? Assim como descrito na Bíblia hebraica, foi o único filho de Abraão com sua esposa Sara, e foi o pai de Esaú e Jacó. Isaque foi um dos 3 patriarcas israelitas. Segundo o livro de Gênesis, Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu e Sara já havia cessado o período fértil. Isaque foi o único patriarca bíblico cujo nome não foi mudado, e também o único que não deixou Canaã. Comparado com Abraão e Jacó, a história de Isaque relata poucos incidentes em sua vida. Morreu quando tinha 180 anos, tornando-se o patriarca de vida mais longa. Exatamente, você sabia disso? Que Isaque ali, foi o patriarca com tempo de vida mais longo de todos eles? Exato, sabia disso não? Deixa aí nos comentários do vídeo, ok? Continuando. Ainda no versículo 2, Isaque gerou a Jacó. Quem foi Jacó? Quem é esse Jacó? Explico para você. Jacó era filho de Isaque, como acabei de falar, e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Sua história ocupa 25 capítulos do livro de Gênesis. Feita a profecia de Deus a Rebeca sobre as 2 nações que nasceriam do seu ventre, é que nasceu Esaú e Jacó. Seus descendentes seriam os Adomitas e os Israelitas, respectivamente. Jacó, com suas esposas Leia e Raquel, e suas concubinas Bila e Zilpa, teriam 12 filhos, os futuros líderes das famosas 12 tribos de Israel. Então esse foi o Jacó. Já quero aqui abrir digamos assim, um detalhe, chamar a sua atenção. Quero chamar a sua atenção para um detalhe. Você vai ver que na genealogia de Jesus existem 2 Jacó. Exatamente, 2 Jacó. Esse primeiro Jacó, que está citado ou descrito no versículo 2 de Mateus capítulo 1,
que é o Jacó, né? Que faz parte ali que é neto de Abraão, filho de Isaac, e existe um outro Jacó, a qual eu vou, né, descrever, trazer para você o significado do outro Jacó no decorrer do vídeo, ok? No decorrer do nosso estudo. Continuando no versículo 2, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Quem será que era Judá? Vamos saber quem era? Judá teve participação na trama que visava o desaparecimento de seu meio-irmão, mais novo José. Mais tarde, Judá e seus irmãos foram ao Egito pedir alimento durante um período de 7 anos de escassez. Seu irmão, Simeão, foi mantido cativo pelo administrador daquele país, secretamente o próprio José, o irmão mais novo de Judá. E os seus demais irmãos se viram obrigados a levar em sua presença seu irmão mais moço, Benjamim. Após estes eventos, os 12 irmãos reuniram-se em paz novamente e, juntamente com seu pai Jacó, tomaram residência na margem leste do delta do rio Nilo. Ou seja, sim, para você que não sabe, este Judá relacionado aqui no versículo 2 é um dos irmãos de José, mais conhecido como José do Egito. Ok? Aquele que foi jogado num buraco, foi vendido pelos irmãos, depois ele virou ali governador do Egito e assim por diante. Então este Judá, que é filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Ok? Este então esta é a explicação dos nomes que aparecem em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 2. Seguindo para o versículo de número 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Vamos lá. Judá eu já expliquei quem é, ok? Tamar. Quem é Tamar? Vamos saber quem é. Tamar é uma personagem do Antigo Testamento da Bíblia, mencionada como nora de Judá, filho de Jacó. Preste atenção no que eu vou trazer para você sobre Tamar. A etimologicamente, Tamar significa permanecer ereto. O nome, né, dela significa isso, mas também é traduzido como palmeira ou tamareira. Na narrativa bíblica, Tamar casou-se com filho de Judá, mas Deus fez com que seu marido morresse devido ao seu próprio mau proceder, deixando Tamar viúva e sem filhos. Ela foi então dada como esposa a Onã, o qual também agiu mal e se recusava a dar filhos a Tamar, pelo que Deus também o entregou à morte, e Tamar continuou sendo uma viúva sem filhos. Judá procrastinou em dá-la ao seu terceiro filho, que era ainda bem mais jovem do que seus irmãos. Assim, Tamar ocultou sua identidade e se disfarçou de prostituta para conseguir que o próprio sogro tivesse relações, você sabe como, com ela. Astutamente, ficando com o anel de chancela, o cordão e a vara dele como garantia. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, primeiro ordenou que ela fosse apedrejada e depois queimada. Porém, ao saber que, por meio das manobras dela para conseguir, um herdeiro, ele se tornara o pai da criança, Judá exclamou: "Ela é mais justa do que eu." No difícil parto que se seguiu, Tamar teve gêmeos, e esses gêmeos deram ali o nome para eles de Pérez e Zara, ok? Pérez e Zara. Zera. Porque assim, existem nomes bíblicos que eles são chamados de Zara ou Zera. Por exemplo, Pérez. Também existem algumas referências de traduções que traduziram como Pérez ou Fares. Exatamente, ou até
pares, né? Mas aqui, se baseando no versículo de número 3 do capítulo 1 de Mateus. Então, Pérez e Zara nasceram de Tamar, ok? Tamar, que também foi ali, digamos assim, esposa de Judá, ok? Né? Foi como eu te expliquei agora. Foi como eu te expliquei aí a história de Tamar, ok? Vamos agora saber quem é Pérez. Exato, eu falei da mãe dele, né? Vamos saber quem é Pérez? Pérez, que era um dos gêmeos, durante o parto, Zera, irmão de Pérez, começou a emergir primeiro, mas se recolheu e Pérez saiu primeiro, produzindo uma ruptura perineal em Tamar. Pérez reteve a primazia sobre seu irmão e sempre é alistado antes dele, e sua casa tornou-se a mais formosa das duas, certo? Ali é um pouquinho da história de Pérez. Continuando, Pérez e seus próprios dois filhos, Esrom e Amu, estão listados entre os da linhagem de Jacó, que foram ao Egito. Os três tornaram-se chefes de família de Judá. Fora disso, não se registram informações pessoais sobre ele. As referências a Pérez em toda a Bíblia são essencialmente genealógicas, a maior parte das linhagens de Judá procedendo através dele. Ok? Então essa é um pouco da explicação ali do Pérez. Agora vamos a Zera. Vamos ver quem é? Segundo o livro de Gênesis, Zera foi filho de Tamar e de Judá, como eu te falei, e foi o irmão gêmeo de Pérez. O texto diz que ele foi chamado Zera porque, quando ele enfiou a mão antes de nascer, a parteira amarrou o fio escarlate brilhante em seu pulso. Apenas de todos os outros usos bíblicos da Bíblia, Zera é traduzido como subir. Aqui o nome está derivado da cor do fio brilhante, vermelha, que é semelhante à cor inicial do nascer do sol. A Bíblia também identifica Zera como o nome do fundador de um dos clãs simeonitas. Zera, ou etíope, é um indivíduo mencionado pelo livro de Crônicas como tendo invadido o reino de Judá com um exército enorme nos dias de Asa. Segundo o texto, quando o exército de Zera alcançou o de Asa em Zefata, o exército de Zera foi totalmente derrotado, e as forças de Asa coletou uma grande quantidade de despojos de guerra, ok? Então essa foi um pouco da informação a qual nós conseguimos sobre o nome Zera, né, que está relacionado aí em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 3. Ali também nós ouvimos falar sobre Esrom e também Arão. Vamos saber quem são? Vem comigo que eu explico para você quem são Esrom e também Arão. Vamos lá. Continuando, vamos lá aqui, Esrom. Quem era Esrom? Eu vou explicar para você. O mais velho dos dois filhos de Pérez, ele é mencionado entre a geração mais jovem dos filhos de Israel, dos 70, que foram para o Egito com Jacó. Este último era filho de Tamar e Judá, filho do patriarca Jacó. Ele tinha um irmão chamado Amu, outro filho de Pérez. Não há registros suficientes na Bíblia a respeito de sua biografia. Sabe-se, porém, que Esrom faz parte da genealogia do rei Davi e de Jesus Cristo. Ele foi o pai de Arão. Em 1 Crônicas, seus filhos são listados como Jeramel e Arão e Quelubai, certo? E o Arão foi ali colocado também como descendente, né, ou fez parte ali da genealogia de Jesus. Vamos saber agora quem é o Arão? Arão é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como filho de Esrom, bisneto de Judá e tetraneto do patriarca Jacó.
Não há registro suficiente na Bíblia a respeito de sua biografia. Sabe-se, porém, que Arã faz parte da genealogia do rei Davi e também de Jesus Cristo. Ou seja, em outras palavras, não temos muitas informações sobre Arão, certo? Tudo que nós conseguimos, trouxemos para você neste vídeo, nessa explicação. Vamos agora entrar para o versículo de número 4. Vamos lá, porque temos bastante coisa para trazer neste estudo bíblico. Mateus capítulo 1, versículo 4. Arão gerou a Aminadab, e a Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Vamos lá? Arão, você já sabe quem é, eu acabei de falar, ok? Aminadab, vamos lá então a Aminadab. De acordo com as genealogias de Gênesis e a genealogia de Jesus, ele nasceu de Arão, filho de Esrom, como eu já te falei. Durante o exílio israelita no Egito Antigo, ele também foi o pai de Nasson, chefe da tribo de Judá, referido no livro de Números. Sua filha Eliseba era a esposa de Arão, este Arão que era irmão de Moisés, não confunda, ok? Existe o Arão, que está na genealogia de Jesus, que não é o irmão de Moisés, e existe o Arão, que era pai de Aminadab, ok? E avô, né, da Eliseba, que foi também filha, ou esposa, né, de Arão, irmão de Moisés, entendeu? Repito, este Arão, que a Eliseba, filha de Aminadab, foi esposa, é o irmão de Moisés. Mas o Arão, citado na genealogia de Jesus, não é o irmão de Moisés, ok? E também Aminadab gerou a Naasson. Quem foi Naasson? Vamos lá. Naasson era um príncipe da tribo de Judá, no tempo em que os israelitas entraram em Canaã. Segundo a narrativa bíblica, ele morreu no deserto. Poucas informações tem sobre Naasson, mas segundo a pesquisa que fizemos, Naasson, ele chegou a ser ali um príncipe da tribo de Judá. Ok? Continuando. E o final do versículo 4 diz: E Naasson gerou a Salmão. Quem foi Salmão? Vamos descobrir. Salmão é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, oriundo da tribo de Judá. Também foi citado em Rute, capítulo 4, versículo 21. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Isso que eu disse agora, né? Repito, Rute, capítulo de número 4, versículo 21, está escrito. É a confirmação da sequência do versículo 5 de Mateus, capítulo 1. Repito, no livro de Rute, capítulo de número 4, versículo 21, tem a confirmação do versículo 5 do capítulo de Mateus, capítulo 1. Que no livro de Rute diz: E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Então chegamos ao final do capítulo de número 4 do capítulo de número 1, né? Oh, calma aí que eu me confundi. Versículo 4 do capítulo 1 de Mateus, ok? Então essa foi a explicação dos nomes que aparecem dentro do versículo 4. Vamos agora para o versículo de número 5 do capítulo 1 de Mateus. E Salmão gerou a Raabe. Repito, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Ok? Vamos lá. Salmão, já falei quem é, ok? E Raabe. Quem é Raabe? De acordo com o relato bíblico, Raabe teria convertido-se a Deus e ajudado os espiões israelitas antes da invasão da cidade, hospedando-os em sua casa. Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada juntamente com sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas e casou-se com Salmão. Deu à luz Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus.
Então essa é a Raabe, né, que teve, Salmão gerou de Raabe, ou seja, significa, não é que Raabe era filha de Salmão, não, Salmão gerou de Raabe. Então Salmão, que era um homem, gerou de uma mulher, ou seja, casou-se, teve relações com ela, e dessa relação nasceu Boaz. Quem é Boaz? Vamos descobrir. Aqui eu já quero adiantar, tá? Esse trecho do versículo 5 que diz assim: e Boaz gerou de Ruth, certo? Então, da mesma forma que Salmão gerou de Raabe, Salmão gerou, né, teve relações com Raabe. Boaz teve relações com Ruth. Então Ruth não era filha de Boaz, mas era esposa de Boaz. Então vou contar para vocês agora um pouco da história de Boaz e Ruth, ok? Vamos lá então, porque tem detalhes importantes para aprendermos com este casal. Boaz e Ruth. De acordo com o texto bíblico, a moabita Ruth, após ter ficado viúva de seu primeiro marido, preferiu permanecer na companhia de sua sogra Noemi, que retornou de Moabe para Israel. Ao chegarem em Israel, Ruth e Noemi vêm a se estabelecer em Belém. Porém, sendo ambas viúvas e precisando de alimentos, Ruth passa a colher cereais nos campos de Boaz, que era parente do falecido marido de Noemi. Assim, Ruth e Boaz se aproximam e se casam, gerando um filho que se chamou Obed, ok? Então, essa história é bem conhecida lá do livro de Ruth, né? Essa história de Ruth é muito conhecida, tenho certeza que você conhece. Não vou explicar, não vou detalhar mais. Por quê? Isso que nós estamos trazendo para você aqui é um estudo bíblico. Para você que nunca fez um estudo bíblico, existem diferenças entre estudo bíblico e pregação. Eu não estou aqui pregando, não estou aqui narrando para você uma pregação. Eu estou aqui estudando junto com você, ou seja, trazendo para você a teoria de determinados assuntos. Os nossos estudos bíblicos são baseados apenas na Bíblia e apenas em locais que nos trazem a tradução, que nos trazem a explicação de determinadas palavras, ou também nos trazem ali a explicação dos nomes que estamos estudando hoje, ok? Então eu trouxe para você agora a explicação, quem era Boaz e quem era Ruth. Vamos agora ao filho deles. Então no versículo 5 continua assim, ó. E Boaz gerou de Ruth a Obed, ok? Então, Boaz, você conheceu quem são, e agora eu vou mostrar para você quem é Obed. Obed é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, mencionado como filho de Boaz e de Ruth. De acordo com o livro de Ruth, Obed teria sido criado por Noemi, sogra de Ruth, tornando-se pai de Jessé e avô do rei Davi, ok? Então Obed, que é filho de Boaz e Ruth, foi criado pela avó dele, não foi criado pelos pais. A avó que se chamava Noemi. Você que conhece o livro de Ruth, conhece essa história que é bem conhecida, né? Muitas pessoas conhecem. Continuando. E Obed gerou a Jessé. Quem foi Jessé? Vamos lá. De acordo com a Bíblia, Jessé teve 7 filhos, além de Davi, o mais novo. Alguns nomes são referidos no texto bíblico, como Eliabe, Abinadab, Samá e Davi. O filho mais novo que se tornaria o segundo rei de Israel, sucedendo o rei Saul. Ok? Então chegamos ao final aí do versículo de número 5 do capítulo 1 de Mateus. Então você soube quem é Salmão, quem é Raabe, quem é Boaz, quem é Ruth, quem é Obed e quem é Jessé. Agora vamos para o versículo de número 6. Mateus capítulo 1, versículo 6 diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias.
Exato, vamos saber aí quem é o rei Davi, que eu tenho certeza que você conhece, né? Jessé eu já te expliquei no versículo anterior. Rei Davi, os livros de Samuel 1, 1 Samuel e 2 Samuel, tratam de sua vida pessoal e monárquica. Davi é descrito como sendo um homem de valor, chamando a atenção de Saul por sua habilidade como músico. Era um arpista, o que lhe rendeu um lugar no círculo real. Posteriormente, com as batalhas contra os filisteus, ficou reconhecido como um grande guerreiro, e Saul deu sua filha Mical como esposa. Jonatas, o filho do rei, tornou-se amigo íntimo. Quanto à descrição de Davi como um homem de guerra, combateu os filisteus na cidade de Keila, mas, quando Saul o considerou um rebelde, fugiu para o deserto, um lugar à margem da sociedade. Davi reuniu um pequeno exército, dando início à sua vida mercenária, servindo como um mercenário para os filisteus, na época do rei Aquis de Gate, e defendendo a cidade de Ziclac. Repito, defendendo a cidade de Ziklag por 1 ano e 4 meses. Foi nessa época que Davi ganhou fama e tornou-se realmente um adversário para Saul, uma força a ser temida pelos filisteus, que até o chamaram na época de rei da terra. Esse então foi, claro, né, um resumo bem pequenininho dali de quem foi o rei Davi. E o versículo continua: e o rei Davi gerou a Salomão. Salomão, todo mundo conhece, mas vamos aí a um resuminho também sobre o rei Salomão. O nome Salomão deriva da palavra Shalom, que significa paz, e tem o significado de pacífico, também chamado de Geridias, pelo profeta Natã. Repito, também chamado de Gedidias, pelo profeta Natã. Foi quem, segundo a Bíblia, ordenou a construção do Templo de Jerusalém no seu 4º ano, também conhecido como Templo de Salomão. Depois disso, mandou construir um palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa do cedro do Líbano e o pórtico das colunas. A descrição do seu trono era exemplar único em seus dias. Mandou construir fortes muralhas na cidade de Jerusalém, bem como diversas cidades fortificadas e torres de vigia. Salomão se notabilizou pela sua grande sabedoria, prosperidade e riquezas abundantes, bem como um longo reinado próspero, mas com alguns inimigos. Este então foi Salomão, que foi ali, né, gerado pelo rei Davi, da mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Quem foi Urias? Vamos descobrir juntos? Vamos lá, que eu conto para você agora mais detalhes sobre Urias e sobre a mulher dele. Vamos lá. Mulher de Urias, mulher de Urias. Primeiro eu vou falar pra você quem é Urias, né? Porque como é que eu vou falar da mulher do Urias se eu não sei quem é o Urias? Urias foi um soldado do exército do rei Davi, citado no Velho Testamento. Foi marido de Betsabá e morreu depois que o rei Davi ordenou a seus soldados que recuassem, deixando Urias sozinho na linha de frente de uma batalha contra os amonitas. A esposa de Urias ficaria grávida do rei Davi num caso de adultério. Exato, já te adiantei um pouquinho, né? Quem era aí a mulher de Urias? Vamos agora saber então quem era ela? Vamos lá, vou repetir um versículo só para você se ambientar no que eu vou falar para você agora, ok? Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, e rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Você já sabe quem é Davi,
quem é Salomão, quem é Urias. Agora vamos conhecer a madre que gerou Salomão, certo? Mulher de Urias. Segundo a Bíblia, o rei Davi se apaixonou por Betsaba ao vê-la banhar-se no alto do terraço de seu palácio. Ele a chamou a seus aposentos e com ela manteve relações, resultando na gravidez. Ao saber que Betsaba era esposa de Urias e que este estava há muito tempo em campanha militar, Davi chamou-o, sugerindo que fosse passar uma noite com a esposa. Urias recusou, alegando que não era honroso fazê-lo, visto que a Arca da Aliança, o exército de Israel e Judá e seu senhor, que era Joabe, ficaram acampados em tendas no campo de batalha, um código de honra dos soldados antes da batalha. Ou seja, a mulher ali Davi, né, visualizou a mulher, gostou da mulher, teve relações com a mulher, e quando soube de quem era esposa, Davi chamou Urias. E ali então tentou convencê-lo de ir para casa, para tentar ali ter relações com a sua esposa, mas ele não concordou. E você que conhece um pouquinho sobre a história aí, né, dessa história aí, desse triângulo amoroso, digamos assim, se podemos dizer isso, né? Podemos sim, que foi o que aconteceu, né? É realidade. Davi, Urias e a mulher de Urias. Urias não sabia de nada, ok? Você conhece a história. Eu não tô aqui para pregar para ensinar ou estudar sobre Davi. Mas aí, esses três fizeram parte da genealogia, foram citados na genealogia de Jesus. Aí eu te pergunto, por que Urias, que não tinha nada a ver com o assunto, aparece na genealogia de Jesus? Sabe me responder? Deixa aí nos comentários do vídeo, ok? Vamos para o versículo de número 7. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Salomão, eu já falei pra você quem é, e com certeza você também já conhecia antes de eu ter te falado. E o Roboão, quem é Roboão? Vamos descobrir agora. Roboão, filho do rei Salomão, tinha 41 anos ao subir ao trono. Logo após a morte de seu pai, Salomão, ocorreu um cisma, e o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Roboão tornou-se rei de Israel meridional, tribo de Judá e Benjamim, passando a ser chamado rei de Judá. Certo? Vou te dar uma explicação rápida só sobre o que aconteceu. Após a morte de Salomão, o país chamado Israel foi dividido em 2 partes. 10 tribos foi para um lado, foi para um rei, e 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, que neste caso era Roboão, ok? Quer saber um pouquinho mais sobre essa história? É claro que eu te peço para pesquisar sobre a época, ok? Vamos focar na genealogia de Jesus. Versículo 7 diz: E Roboão gerou a Abias. Quem é Abias? Vamos conhecer o Abias. Seu reinado de 3 anos começou em 956 a.C., com uma tentativa de recuperar as 10 tribos que formaram o reino de Israel. Ele lutou contra Jeroboão de Israel em uma batalha sangrenta, em que morreram 500.000 israelitas. Exatamente. Então Abias, quando começou a reinar no lugar do seu pai Roboão, tentou recuperar ali as 10 tribos que ficaram com o outro rei, mas tiveram 500.000 mortes nessa guerra. E o versículo continua: Abias gerou a Asa. Quem é Asa? Vamos descobrir quem é Asa. Durante seu reinado, Asa foi exortado pelo profeta Azarias, filho de Obed, a conduzir o povo de maneira a observar os mandamentos divinos e a
esforçar-se na fidelidade para que houvesse uma grande recompensa da parte de Deus. Imbuído desta fé, suprimiu o culto aos ídolos em Judá e acabou com a prostituição sagrada. Extirpou todo tipo de culto idólatra no reino de Judá, apesar de não ter destruído os altares. Até mesmo a rainha Maca, mãe de Asa, foi deposta por estar envolvida com idolatria. Ok? Então essa foi um pouquinho da história do Asa, do Salomão, né? Ali também, Salomão, Roboão, Abias e Asa. Versículo 8. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Asa, eu já te falei quem é, ok? E Josafá, vamos lá. O rei Josafá foi o quarto rei de Judá e reinou durante 25 anos. Era filho de Asa e Azuba. Durante o seu reinado, houve grande combate à idolatria, pois destruiu os altares, quebrou as estátuas e outros. Conquistou Edom e fez reformas militares, políticas e religiosas. Durante o seu reinado, também houve aliança com o rei Acabe de Israel, na batalha contra os sírios, na qual o rei Acabe foi morto. E também com Acasias, para que se construíssem barcos que fossem a Tarsis pegar ouro, mas foi repreendido pelo profeta Eliezer, filho de Dodava, que disse: porquanto te aliastes com os que aborrecem ao Senhor, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não chegaram em Tarsis. Então ali Josafá, que foi o quarto rei, começou bem, fez muitas coisas boas, mas no final acabou desagradando a Deus. E o versículo continua. Josafá gerou Jorão. Quem foi Jorão? Vamos saber agora. Jorão de Judá foi filho do rei Josafá. Antes de assumir completamente o trono do reino do sul, ele serviu como co-regente de seu pai por pelo menos 5 anos. Ele se assentou no trono de Judá oficialmente em 848 a.C., quando tinha 32 anos de idade. Eu vou aqui abrir um parênteses, né, ali uma observação nessa parte, porque se você perceber, eu li para você que Jorão, rei de Judá, ok? Jorão, rei de Judá, foi filho do rei Josafá. Neste mesmo período, praticamente ao mesmo tempo, existia Jorão de Judá e existia também Jorão de Israel. Por alguns anos existiam 2 reis com o mesmo nome. Então muitas pessoas confundem. Muitas pessoas, né, se atrapalham um pouco. Poxa, Jorão de Judá, Jorão de Israel, quem são? Qual a diferença entre os dois? Nessa genealogia de Jesus está citada Jorão de Judá, ok? Jorão de Israel era o rei a qual dominava 10 tribos de Israel. Jorão, ele dominava o reino do sul, que era apenas 2 tribos de Israel. Essa eu sei que você não sabia, hein? Duvido que você sabia dessa. Deixa aí nos comentários do nosso vídeo, ok? Continuando. E Jorão gerou a Uzias. Uzias, quem é Uzias? Grande guerreiro. Foi considerado um engenheiro de notável saber, uma vez que as armas projetadas por ele arremessavam grandes pedras e atiravam lanças. Possuiu grandes fazendas, construiu reservatórios de água, fortificou torres e edificou uma cidade chamada Elate, e foi um dos reis que esteve maior tempo no poder em comparação aos outros reis. Exatamente. Então essa foi um pouquinho da história do rei Uzias. Ele, que, né, ali
está no versículo de número 8, a qual você está vendo aí na tela. Você soube quem é Asa, aprendeu quem era Josafá, aprendeu quem era Jorão, aprendeu também quem era Uzias, ok? Agora vamos ao versículo de número 9. Vamos saber um pouquinho mais? Vamos então ao versículo 9, vamos mastigar o versículo de número 9. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Vamos lá, Uzias eu já falei para você quem é. No outro versículo eu falei do Jorão, agora eu vou falar para você do Jotão. Quem era Jotão? Vamos lá, Jotão foi o 11º rei de Judá, e começou a governar por volta do ano de 750 a.C., reinando por 16 anos. Foi contemporâneo ao profeta Isaías. Filho do rei Uzias de Judá, ou também conhecido como Azarias, com Jerusa, filha de Zadok. Depois de Uzias ser atacado de lepra, quando se irou com os sacerdotes por ser repreendido por eles pela invasão ilícita do templo e pela tentativa de oferecer incenso, Jotão começou a cuidar das tarefas reais em lugar de seu pai, mas aparentemente foi só depois da morte de Uzias que Jotão, aos 25 anos de idade, começou seu reinado de 16 anos. Ele reinou cerca ali de 777 a.C. até 762 a.C. Isaías, Oséias e Miqueias serviram como profetas no tempo de Jotão. Repito, Isaías, não entenda errado, hein? Isaías, Oséias e Miqueias serviram como profetas no tempo, não foi no templo, no tempo de Jotão. O que significa? Que os profetas Isaías, Oséias e Miqueias foram usados por Deus na época a que Jotão era rei. Embora seus súditos se empenhassem em adorações impróprias nos altares, Jotão mesmo fazia o que era direito aos olhos de Deus, ok? Então aqui no final, né, também explicando, ali então os súditos do rei Jotão, alguns deles se empenhavam a fazer ali adoração impróprias em altares para outros deuses. Já o rei Jotão, ele não aceitava isso, ele não fazia, não participava disso. Então essa foi um pouco da história aí do rei Jotão. Você conhecia o rei Jotão? Sabia quem era ou não? Deixa pra mim nos comentários do vídeo também, ok? Continuando, Jotão gerou a Acás. E o Acás? Quem é o Acás? Vamos lá. Acás foi o 12º rei de Judá, tendo iniciado seu reinado em 735 a.C. e governou por 16 anos, sendo contemporâneo do profeta Isaías também. É considerado um rei mau, de acordo com a Bíblia, pois promoveu a idolatria, fechou as portas do templo de Deus e sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. Além disso, ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas, debaixo de toda a árvore frondosa, imitando as abominações das nações que Deus havia expulsado diante dos israelitas. Então esse, infelizmente, foi Acás, que está na genealogia de Jesus. E o Acás, o versículo 9 diz: Acás gerou a Ezequias. Quem é o Ezequias? Vamos saber juntos. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos, cerca de 726 anos antes de Cristo a 697 anos antes de Cristo. Era filho de Acás e de Abi.
Ezequias reinou conjuntamente com seu pai de 729 a 715 anos antes de Cristo, e com a idade de 25 anos tornou-se rei absoluto. Seguiu o exemplo de seu brilhante antepassado, o rei Davi. Teria começado a reinar com 25 anos de idade e governou por 29 anos, a partir de 715 a.C. No exato primeiro dia do seu reinado, reparou as portas e purificou o templo. Reintegrou os sacerdotes e levitas a seu ministério e restaurou a celebração da Páscoa. Além disso, combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos, determinando também que fosse destruída a serpente de bronze, construída na época de Moisés, pois novamente o povo estava adorando-a. Então o rei Ezequias, ali teve um reinado, digamos assim, reinou muito bem, segundo a Bíblia, porque fez várias coisas de acordo com a vontade de Deus. Versículo de número 10. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Ezequias eu já falei quem é, hein? E o Manassés? Vamos descobrir? Manassés, filho de Ezequias e de Efzibá, foi o 14º rei de Judá, governando de 697 a 642 a.C. Segundo a Bíblia, Manassés iniciou seu reinado aos 12 anos e por 55 anos governou Jerusalém. Os textos bíblicos informam que Manassés não exerceu a devida liderança religiosa que desempenhou seu pai. Promoveu a idolatria a Baal, reconstruindo os altares destruídos por seu pai. Promoveu práticas de magia e adivinhação e introduziu até mesmo nos pátios do templo ritos e altares indevidos. Um dos extremos dessa chamada idolatria foi o sacrifício humano, quando tendo incluído os seus próprios filhos nesses sacrifícios. Exatamente. Então Manassés já não foi um rei tão legal assim, tão bom assim, como foi Ezequias. Continuando, Manassés gerou a Amon. Vamos conhecer o Amon. Amon, cujo nome deriva de Deus. Repetindo aqui que eu errei, Amon, cujo nome deriva do deus egípcio Amon, nasceu da união entre o seu pai, rei Manassés, de Judá, e de Mezulemete, filha de Arus de Jotbá, ok? Casou com Gedida, filha de Adaias de Boscate, segundo relatos constantes na Bíblia hebraica, embora se desconheça a data exata da celebração. Tinha 22 anos de idade quando iniciou o seu breve reinado de 2 anos. Este então foi o Amon, filho de Manassés. Ele também, ali que já tinha o nome de um deus egípcio e reinou em Israel. E o Amon gerou a Josias, como diz aí o final do versículo de número 10. Vamos a Josias. Josias tornou-se rei de Judá com a idade de 8 anos, após o assassinato de seu pai, o rei Amon, e reinou por 31 anos, a partir de 641 a 610 a.C. Entre o 12º e 18º ano de seu reinado, Josias embrenhou-se numa batalha contra aquilo que considerava idolatria. Na sua iniciativa, destruiu postes sagrados, altares e imagens, tanto no seu território como na parte setentrional do que fora o reino de Israel, arrasado pelos assírios. Então essa foi um pouquinho da história do rei Josias, ele que era filho de Amon,
Amon, que era filho de Manassés, e Manassés, que era filho de Ezequias. Vamos agora para o versículo de número 11. Vamos lá, porque eu tenho muita coisa ainda para falar para você neste nosso estudo bíblico. Versículo 11, vamos lá. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Josias, já falei para você quem era, ok? Vamos saber quem é o Jeconias. Jeconias, Jeoaquim ou Joaquim, são esses três nomes que são cotados, né, ali, ou também são trazidos para o português. Cada parte, cada história, existem relatos históricos fora da Bíblia, a qual falam também deste mesmo Jeconias, mas com outros nomes, e também ele era chamado de Conias. Então existem 4 nomes que relatam a Jeconias: Jeconias, Jeoaquim, Joaquim e também Conias, ok? Foi o penúltimo rei de Judá e teria 18 anos quando sucedeu seu pai no trono. Nabucodonosor II o fez cativo e levou o tesouro do templo e do palácio para a Babilônia. Lá ele gerou 7 filhos, e assim a família real sobreviveu, embora nunca mais ascenda ao trono, ou seja, nem ninguém da geração do rei Jeconias, né, ali da pessoa Jeconias, virou rei. Nenhum deles voltou ao trono de Israel, ok? Agora, continuando o versículo 11. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Deportação para a Babilônia. Você sabe o que é? Eu vou te explicar. O cativeiro babilônico, também chamado de exílio ou cativeiro da Babilônia, é o nome geralmente usado como para designar o exílio dos judeus no antigo reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor II. Este período histórico foi marcado pela atividade dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então essa foi um pouquinho aí da explicação, né, do que foi ali a deportação para a Babilônia, ok? Então esse foi o versículo de número 11 que eu trouxe para você a explicação. Vamos para o versículo de número 12, vamos lá. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Jeconias, eu já falei para você quem é, ok? Agora eu vou falar para você quem é Salatiel, ok? Também já te expliquei o que é a deportação para a Babilônia, ok? Vamos lá saber quem é Salatiel. Salatiel era um dos 7 filhos de Jeconias. Os demais se chamavam Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama, Nedabias, era esses os nomes, certo? Nomes bem complicados de falar. Ele nasceu no tempo do exílio da Babilônia. Jeconias permaneceu cativo na Babilônia por 37 anos, até ser liberado por Évil-Merodach no seu primeiro ano de reinado. Então esse foi aí Salatiel, ele que viveu ali, né, juntamente com os seus pais, juntamente com várias pessoas de Israel. Por volta de 10 mil pessoas foram levadas cativas para a Babilônia e ficaram lá por bastante tempo. Por volta de 37 anos ficaram cativos na Babilônia. Vamos saber um pouquinho agora quem era Zorobabel. Exato, falei para você do Salatiel e agora vem o Zorobabel. Zorobabel era descendente da casa de Davi, por isso seu nome é citado na genealogia de Jesus nos versos 12 e 13 do capítulo 1, a qual estamos lendo aqui, do Evangelho segundo Mateus, e no verso 27 do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, mencionado como filho de Selatiel,
neto de Jeconias, da descendência de Davi. Porém, o texto hebraico do livro de Crônicas registra que ele era filho de Pedaías, irmão de Selatiel. Talvez isto tenha sido um erro de copista, ou, mais provavelmente, que tenha havido um casamento levirato, lei hebraica que obrigava um homem a esposar a viúva de um irmão quando o morto não houvesse herdeiro. Ok? Então essa é um pouquinho da explicação dos nomes, né? Que se você pesquisar, você vai encontrar essa derivação, essa mudança de nomes aí, tanto para Zorobabel quanto para outros nomes. Então eu trouxe a explicação para você. Ok? Vamos para o próximo versículo? Vamos então para o próximo versículo, que eu disse para você agora, né? Expliquei para você sobre o versículo 12. Falei da deportação, falei de Jeconias, falei de Salatiel e falei também do Zorobabel, ok? Agora vamos conhecer um pouco mais, versículo de número 13, que diz: E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. Vamos lá, Zorobabel, já falei pra você quem é. E o Abiúde, quem é, hein? Vamos lá conhecer o Abiúde. Abiúde foi um dos descendentes de Zorobabel, um dos antepassados de Jesus. Foi pai de Eliaquim. Eliaquim, né, ali, também vai vir na sequência, eu vou te explicar quem é o Eliaquim, ok? Informações sobre o Abiúde, quase nenhuma, né? O que eu trouxe para você é que o Abiúde foi um dos descendentes de Zorobabel. Isso daí eu já tinha te falado. Um dos antepassados de Jesus. Também não é novidade nenhuma. E ele é pai de Eliaquim. Você está vendo no versículo que o filho dele, né, o filho do Abiúde, é o Eliaquim. Mas não tem outras informações. Mais nenhuma. Então o Abiúde é uma das pessoas a qual, né, eu vou entrar em uma sequência agora de pessoas que não tem explicação, não tem ali a biografia, não tem nenhuma citação no Antigo Testamento, nenhuma pessoa. Segundo a teologia, do final do Antigo Testamento para o nascimento de Jesus, ou seja, final do Antigo Testamento para o primeiro versículo de Mateus, para o primeiro capítulo de Mateus, se passaram, se eu não me engano, 40 anos ou mais. Tem ali uma brecha, né, entre 40 e 50 anos de diferença. Então o que pode ser que essas pessoas, né, podem ter entrado nesses 40, tem pessoas que falam até de 400 anos de diferença, tá? Não, a teologia não afirma ao certo, né? Mas tem ali entre 40 e 400 anos. Então todas as pessoas que eu vou falar para você agora são pessoas que não têm nenhuma explicação, não tem biografia, não tem explicação de nenhum deles. Mas vamos ler primeiro os versículos. Continuando o 13. E Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. Eliaquim e Azor, esses dois também não existem na Bíblia. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma fala, não tem nenhuma biografia, não tem nenhum versículo que fala nem de Eliaquim e nem de Azor. O único versículo na Bíblia, né, para não falar que não tem, é este versículo do 13 do capítulo 1 de Mateus. Capítulo de número 14. Vamos lê-lo. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 1, versículo 14. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Vamos lá. Nem Azor, nem Sadoc, nem Aquim ou Aquim e nem Eliúde aparecem na Bíblia. Ninguém encontra, não é que não encontra, na verdade não tem. Nós pesquisamos, nós
fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e nem mesmo outras pessoas falam sobre esses nomes, porque na Bíblia Sagrada não existe, e também não existe nem mesmo na Bíblia ali dos judeus. Não tem nenhuma relação com os nomes Azor, nem Sadoc, nem Aquim ou Aquim, e também nem Eliúde. Vamos ao próximo versículo, versículo 15. No versículo 15 diz assim: Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Vamos lá, Eliúde, Eleazar e Matã também não aparecem na Bíblia. Não existe esses nomes na Bíblia, nenhuma referência. Ok? Não estamos aqui para trazer para você achismo. Se você pesquisar na teologia, existem pessoas que se dizem teólogos, a qual falam desses nomes, mas não é bíblico. E nós aqui do projeto Quero Conhecer Jesus ensinamos que tudo o que você ouvir, explicação, pregação, estudo que não tem base bíblica, isso se torna heresia. E por isso eu não vou trazer para você aqui invenções, achismo para o projeto Quero Conhecer Jesus. Tem pessoas em outros canais no YouTube que fazem, eles fazem. Nós aqui do projeto não fazemos isso. Ok? Então eu não posso inventar para você uma explicação desses nomes. Mas, repetindo, nem o nome Eliaquim, nem o nome Azor, nem Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, nenhum deles aparecem na Bíblia Sagrada, ok? Já Jacó. Lembra quando lá no começo deste vídeo eu falei para vocês sobre Jacó? Jacó, que ele, né, que era ali da geração de Abraão, de Isaac e Jacó? Exato. Então, Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Naturalmente, Jacó é neto de Abraão, ok? Mas lembra que lá eu disse que existia outro Jacó? Existia na genealogia de Jesus outro Jacó? É o que eu vou te explicar agora. Perceba, no final do versículo 15 tem o nome Jacó. Mas antes, vamos ler o versículo de número 16. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Certo? Então vamos lá. Jacó. Muitas pessoas têm dúvidas sobre este personagem da Bíblia. Exato. Jacó. Poxa, mas como assim? Jacó foi pai de José? Que conversa é essa? Que erro bíblico é esse? Que erro de tradução é essa? Preste atenção. O terceiro entre os patriarcas, Jacó, é mencionado no início da genealogia de Jesus, enquanto que o pai de José, esposo de Maria, também se chama Jacó. São dois personagens separados por cerca de 2000 anos. Aí você tá me ouvindo aí, e eu tô aqui te ouvindo, tô ouvindo você falar: ah, tá, entendi. Então esse Jacó, pai de José, não é o mesmo Jacó, neto de Abraão? Não é o mesmo, certo? Eles têm uma diferença. Imagine assim, ó, o primeiro Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, ele nasceu, por exemplo, só que um exemplo, tá? Imagine que ele nasceu no ano 1000. No ano 1000. Esse Jacó, pai de José, nasceu no ano 3000. Então são 2000 anos. Repito, não é 2 anos, não é 20 anos, não é 200 anos, não é 500 anos, é 2000 anos de diferença do Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, para o Jacó, pai de José. 2000 anos de diferença, 2000 anos de abismo, digamos assim, né? 2000 anos de tempo de um para o outro.
E infelizmente nada tem escrito sobre Jacó, o suposto avô na genealogia de Jesus, ok? Se você seguir especificamente a genealogia de Jesus, esse Jacó, ele seria o pai de José e que seria naturalmente o avô de Jesus, ok? Então, essas são as referências, até aqui no versículo 16, dos nomes a qual existem, biblicamente falando, as explicações de cada pessoa, cada ser, cada homem, cada mulher que é citada na genealogia de Jesus, ok? Quem tem, eu trouxe para você. Quem não tem, não tem. Não tem. Ok? Então existem achismos, como eu já falei, mas nós não vamos trazer aqui. O versículo 16 continua assim, ó. Jacó gerou José. Então esse Jacó, pai de José, gerou a José. O José que virou marido de Maria. E a Maria que virou mãe de Jesus, chamado o Cristo. Então José, você conhece a história. José era carpinteiro, José era noivo, digamos assim, de Maria. Maria então recebe ali uma visita de um anjo que fala que ela vai dar à luz ao Filho de Deus. Jesus, não preciso nem falar para você quem é, né? Tenho certeza que você conhece. O Cristo também. Vamos lá, uma coisa que poucas pessoas sabem. Jesus era o nome do filho de Maria. Foi batizado com este nome. Cristo significa Filho de Deus. Ah, mas o nome Jesus Cristo não é Filho de Deus? Não. O nome Jesus é o nome de Jesus, do ser humano. Jesus aqui, ok? No céu, ele já era chamado de Cristo, que significa Filho de Deus. Ok? Agora vamos continuando para o próximo versículo. Antes, só vamos deixar claro. Jacó, então, não é o filho de Isaac e nem é o neto de Abraão, ok? Essa eu deixei bem claro já. Tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários do nosso vídeo. Qualquer versículo que eu expliquei, tendo alguma dúvida, deixa que eu vou explicar para você nos comentários, ok? Escreve aí nos comentários a sua dúvida. José, Maria e Jesus, já sabemos. Agora vamos para o último versículo dessa parte, que fala da genealogia de Jesus. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aqui chegamos mais uma vez em uma parte a qual a Bíblia Sagrada não fala nada. A Bíblia não explica em nenhum versículo, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, e nem também ali os discípulos de Jesus lá pra frente, né? Ninguém explica o porquê das 14 gerações. Por quê? O versículo diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Não, calma que eu já tô me antecipando, desculpa. O versículo diz assim, né? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Ou seja, de Abraão até Davi, 14. De Davi até a deportação para Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação até Cristo, 14 gerações. Foi como eu disse, teologicamente existem várias teorias. Várias pessoas que falam, eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo, porque 14 ele é ali o dobro de 7, então se é o dobro de 7 nós usamos como campanha, porque é isso, então significa que a campanha duplica. Olha, tem várias teorias e algumas bem absurdas, mas foi como eu disse, não estou aqui para trazer achismo teológico. Eu estou aqui para trazer para você Bíblia. Então o que está na Bíblia eu mostro para você. Eu te explico. Vamos mastigar junto o que está na Bíblia.
o que não está na Bíblia, para mim é heresia. Ok? E pessoas pregando heresia, tem muitas. Tá cheia. O YouTube mesmo tá lotado disso. Eu não serei mais um. Amém, irmãos? Então, eu agradeço para você que ficou comigo até aqui, mas esta é então a finalização do versículo 17. Mas fica aí, porque eu tenho um recadinho para você antes de finalizar o nosso vídeo de hoje. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Chegamos ao final de mais um estudo. Estudamos hoje Mateus capítulo de número 1. Hoje foi a genealogia de Jesus Cristo, ok? Quero te dar um recado rápido antes de nós fazermos a oração final do estudo de hoje. O projeto Quero Conhecer Jesus aqui no YouTube, tá? Para você que está nos assistindo pelo YouTube, todos os dias temos um vídeo novo. Exatamente, de domingo a domingo, às 7 da manhã, tem estudo novo aqui no canal. O nosso objetivo é o mais rápido possível alcançar os estudos bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é o objetivo aqui do projeto Quero Conhecer Jesus, juntamente da nossa equipe, é trazer para você o estudo bíblico de todos, exatamente todos os 4 evangelhos, que vai dar aí mais de 300 estudos bíblicos para você. Então você encontra, ou vai, encontrar tudo aqui no canal do Projeto Quero Conhecer Jesus, 100% gratuito. Basta você se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu like. Quero pedir para você também deixar, se você não escreveu nada ainda nos comentários, quero pedir para você deixar aqui nos comentários, eu quero conhecer Jesus. Exato, escreva aí, quero conhecer Jesus. E assim você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Amém? Vamos orar e falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, eu agradeço ao Senhor mais uma vez por esse estudo de hoje. Que o Senhor, Pai amado, venha levar essa palavra, levar essa mensagem aos corações que precisam ouvir, necessitam ouvir, precisam entender e compreender sobre o Senhor Jesus. Leve essa palavra, Pai amado, e que ela seja uma semente plantada em vários corações, e que essa semente, no momento certo, na hora certa, ela venha crescer e gerar frutos. É o que eu te peço, Senhor amado, e te agradeço mais uma vez pelo estudo de hoje. Venha abençoar toda a equipe do projeto Quero Conhecer Jesus, porque estamos aqui, Senhor amado, com o único objetivo de cumprir o que o Senhor disse de que recebemos de graça e entregaremos de graça. Então, Pai amado, abençoe vidas, alcance vidas, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu irmão, minha irmã, apareceu aí para você agora, você está no YouTube, mais 2 vídeos. Se você quiser assistir mais um estudo bíblico, clica aí e eu vou te ver no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.